prezados alunos da Engenharia de Produção. A nossa aula de hoje, da disciplina de Estudos Ambientais, do curso de Engenharia, nós vamos estar falando dos recursos naturais. Tá? Eu falei quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos definir o que é um recurso natural. Nós vamos correlacionar os recursos naturais com os seguintes aspectos: meio ambiente, saúde, tecnologia e saúde, que eu acabei repetindo, distinguir os recursos renováveis de não renováveis. Nós vamos compreender o histórico da utilização dos recursos naturais pela sociedade e as consequências do uso predatório dos recursos naturais, ou seja, os efeitos antrópicos negativos relacionados aos nossos recursos naturais. Então, o que é um recurso natural? Então nós vamos começar a definir o que é um recurso natural. É qualquer insumo de que os organismos, populações e ecossistemas necessitam para a sua sobrevivência. Lembrando que populações são um conjunto de seres de uma mesma espécie que vive em uma determinada área, e o ecossistema envolve o que? Como já falei para vocês anteriormente, os ecossistemas envolvem a troca de matéria e energia entre os fatores bióticos e abióticos. Então esse é o conceito de um recurso natural. A relação então dos recursos naturais e a tecnologia, ou seja, necessidade de processos tecnológicos para a utilização de um recurso. Como exemplo, nós temos o magnésio. Então, o magnésio, que é um recurso natural, e ele é utilizado para quê? Para a confecção de ligas metálicas para aviões. Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, o que vem a ser então a sustentabilidade? É você deixar de utilizar os recursos naturais? Não, é você utilizar os recursos naturais, mas pensando nas gerações futuras, ou seja, utilizar os recursos naturais hoje para ter e de forma consciente para que as populações futuras tenham condições de utilizar também. Isso se chama desenvolvimento sustentável, ou seja, sustentabilidade. Os recursos naturais e a economia, ou seja, a exploração de recurso natural deve ser economicamente viável, mas nunca se esquecendo da sustentabilidade que eu falei para vocês anteriormente. Um exemplo dos recursos naturais e economia. Exemplo, o álcool. Antes da crise do petróleo de 1973, apresentava um custo de produção elevado ante os custos de exploração do petróleo. Atualmente é considerado um recurso natural estratégico, pois é um recurso renovável. Outro item muito importante que a gente tem que estar analisando juntos: recurso natural, tecnologia e o meio ambiente. Algo se torna um recurso natural caso sua exploração, processamento e utilização não causem danos ao meio ambiente. Quando a gente fala não causam danos irreversíveis, porque acaba modificando um pouco o meio ambiente. Mas, como eu falei para vocês, da sustentabilidade, toda a questão, a maioria das questões do ENAD envolve sustentabilidade, por isso que eu repito muito. Então, acaba causando um pouco dano ambiental, mas que esse dano ambiental seja reversível, para que, como eu falei para vocês, as gerações futuras tenham condições de estar utilizando esse recurso natural. Tá. O meio ambiente não tem sido considerado na tríade dos recursos naturais. Exemplo, a utilização do chumbo e o mercúrio, acarretando a contaminação do meio ambiente. Os clorofluorocarbonos, que é utilizado em compressores de refrigerantes, estão acarretando diretamente a destruição da camada de ozônio, e essa destruição da camada de ozônio, como nós já falamos anteriormente, ou seja, vai estar incidindo muita radiação ultravioleta no meio ambiente, e muitas vezes devido a queima de combustíveis fósseis pode estar formando uma camada de gás carbônico, ou seja, está incidindo muita luz, muito calor, e esse calor não está sendo dissipado, e essa destruição da camada de ozônio também está contribuindo também para o efeito estufa. Vamos falar também, gente, dos recursos renováveis. Depois da sua utilização, ficam disponíveis graças aos ciclos naturais, que, como nós falamos, que a natureza ela é lenta nesse processo. Então temos o ciclo da água, da biomassa, do ar, e também a utilização da energia eólica, que é uma forma sustentável de estar utilizando
esses recursos. Nós temos os recursos não renováveis. Depois da sua utilização, não pode ser o quê? Reaproveitado. No caso, os combustíveis fósseis. Os minerais não energéticos, né? Fósforo e cálcio, pode se renovar. Minerais energéticos, fósseis, urânio e petróleo, efetivamente não são renováveis. Então é muito importante vocês entenderem, né, a diferença de recurso renovável, de recursos não renováveis e alguns exemplos que são importantes de vocês entenderem nessa aula. Então, um recurso renovável pode se tornar não renovável. Utilização supera a capacidade de quê? De sustentação do sistema. Exemplo, campos de pastagem. O capim é um recurso renovável, mas se não for utilizado de forma consciente, ele pode, naquele local, se tornar o quê? Não renovável. Então, o histórico em relação à disponibilidade dos recursos naturais. Então, começando com a expansão capitalista, ou seja, o lucro, o comércio, né, acarretando o quê? Uma escassez desses recursos naturais, acarretando um desequilíbrio entre crescimento populacional e a oferta de alimentos. Thomas Malthus. Davi Ricardo, no século XIX, né, já começou a falar do quê? Da escassez de terras férteis. Jevons, no século XIX também, falou, né, do uso indiscriminado do carvão mineral na Inglaterra. O progresso técnico e a expansão das fronteiras geográficas acarretando o quê? Uma diluição da importância dos recursos naturais, uma vez que a abundância dos recursos é tamanha, ou seja, noção de gratuidade versus o quê? Os bens econômicos. Década de 1970, né, os recursos naturais são o quê? Reintroduzidos na teoria econômica, ou seja, debate no mundo inteiro sobre a disponibilidade desse recurso. Então, né, já começou a discutir o quê? Mais aprofundado, né? Os conceitos de sustentabilidade, as empresas já começaram o quê? A querer entrar, né, nas ISOs, né, 14001, relacionado o quê? A essa manutenção dos recursos naturais, usar de forma mais consciente, né? Exemplo de recursos naturais utilizados no Brasil, solos, no caso. No Nordeste brasileiro, o uso dos solos está sendo comprometido pela ampliação da taxa de desertificação, que a cada ano se amplia mais, né? O estado do Ceará representa 9,6% da área do Nordeste e sua economia é baseada em modelo inadequado e predatório dos recursos naturais, de modo que tal exploração sem consciência de preservação põe em torno de 25.483 km², correspondente a 17,7% da superfície do estado, sob um perigoso processo de desertificação, porque a partir do momento que vai iniciando esse processo de desertificação, vai o que? Diminuindo a biodiversidade. Recursos florestais madeireiros. A Mata Atlântica atualmente está reduzida a apenas 6% do que já foi originariamente. Até os anos 70, o mogno era um recurso abundante na região amazônica, mas nos primeiros anos do século XXI está confinado a pequenas manchas dispersas que só subsistem graças à proteção legal. Da mesma forma, o pau-rosa, madeira de outra árvore nativa da região amazônica, de onde se extrai uma das essências usadas na produção do perfume, Chanel número 5, entre outras, está praticamente extinto da região. Então, no caso da nossa água, né, de acordo com as informações divulgadas pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é o CGEE, o total de água globalmente retirado de rios, aquíferos e outras fontes aumentou 9 vezes, enquanto o uso por pessoa dobrou e a população cresceu o quê? 3 vezes. Em 1950, as reservas mundiais representavam 16,8 mil metros cúbicos por pessoa. Atualmente, essa reserva reduziu-se para 7,3 mil metros cúbicos por pessoa
e espera-se que venha a se reduzir para 4,8 mil metros cúbicos por pessoa nos próximos 25 anos. Tá? Então é muito importante, né, com essa aula, vocês entenderem, como eu falei para vocês, o que é um recurso natural, o que é um recurso renovável, o que é um recurso não renovável, o que está acarretando que muitos recursos renováveis estão se tornando o quê? Não renováveis. O homem tem que sentir que ele faz parte da natureza, né? Como eu já falei para vocês em outras aulas anteriores, muitas indústrias estão tendo que ter a certificação. Essa certificação relacionada, né, aos recursos naturais é importante para a empresa? Sim. É importante para o meio ambiente? Sim. As empresas usam muito essa certificação, claro, vinculado, né, à preservação do meio ambiente, mas também é uma forma de dizer essa empresa tem um selo verde. Então, tem esse exercício aqui para vocês resolverem, né? Esse exercício aqui, e vocês resolvem. Tem esses outros exercícios. Eu também enviei para vocês vários exercícios, né, retirados do ENAD. Espero que vocês possam fazer. Qualquer dúvida, entra em contato comigo. Espero revê-los em breve. Um abraço e obrigado.